Felizmente, pelo título, você já percebeu que deu problema, né? Esse problema que aconteceu é uma coisa muito chata. Eu vou explicar pra você o problema que eu tive com as peças novas que eu comprei. De antemão, já deixa o joinha aí, eu vou te contar a história do que está acontecendo. Um belo dia pedi da China um processador Ryzen 1700. Esse processador chegou para mim nessa semana. O tão aguardado Ryzen 1700, que por sinal chegou em 24 dias corridos. E eu, com toda a minha felicidade, fiz até enquete na aba comunidade do canal, mostrei só o pacote e falei que quem acertasse qual era o produto ia ganhar um salve nesse vídeo. Teve gente que até acertou, mas não foi específico, mas o Sousuke Sagara, o Wildon Games e o Iskandar Souza foram certeiros. Parabéns aí, galera, vocês mandaram bem demais na previsão. Tá aí o salve prometido, seus lindões. Mas voltando à minha lastimável história, que não é uma história qualquer, é o retrato do consumidor brasileiro, que é sempre desrespeitado e passado para trás, você já vai entender por quê. Eu não fui taxado nem nada do tipo, e meu Ryzen 7 1700 chegou perfeitamente. Por sinal, vem muito bem embalado, foi até difícil de tirar ele da embalagem. Como eu sempre falo aqui no canal, eu não tenho medo de comprar processador usado da China. Ele não veio com pasta térmica, mas ele veio muito bem preso ali dentro da embalagem e com nenhum pino amassado. É um processador novo, a diferença é que ele foi usado. Mas brincadeiras à parte, ele foi muito barato e eu fiquei muito feliz quando ele chegou. O que me leva à segunda parte da história, que já não é tão legal assim. Na próxima semana em que eu fiz o pedido do processador, eu pedi uma placa-mãe na Terabyte, uma placa-mãe compatível com o padrão AM4, que é o padrão desse processador aí, o Ryzen 7 1700 Pro. A placa-mãe chegou bem solta aí dentro dessa caixa, com uma cartolina esquisita ali, mas ela tinha a própria caixa, então deixei pra lá. Você já deve estar imaginando que ela veio com defeito, mas eu já te adianto que o problema tá nela, mas não é defeito. E por isso é uma coisa que me chateia bastante. A placa-mãe é uma Biostar B350M e ela veio completa, com 2 cabos SATAs, com manual bonitinho, CD de instalação de drivers, garantia, tudo legal. Foi uma placa-mãe bem básica, mas foi o que o dinheiro deu para comprar e eu acho que ela estava num preço bacana. Então tá aí, ó, ela tem 2 entradas de memória RAM, um PCI Express, 4 entradas SATAs, saída VGA, saída HDMI. Então uma plaquinha mãe bem tranquila, assim, bastante coisa. E é claro que quando o processador chegou, eu decidi montar ela para fazer um unboxing e teste para vocês. Coloquei o processador nela todo animado e fui desmontar o meu computador com kitzinho, já que eu não tinha fonte sobrando aí, para testar esse Ryzen. E coloquei a mão na massa, né, todo empolgado, já torcendo que ficasse tudo bom. Durante a montagem eu percebi algumas coisas na placa-mãe que eu não gostei muito, mas que não torna ela um produto ruim em si. A posição dos conectores do painel frontal e das entradas SATA é meio esquisita, então dependendo do jeito que você ligar o cabo SATA, ele fica meio que emaranhado, fica meio esquisito com os conectores do gabinete. Eu estranhei um pouco também os próprios conectores do painel frontal, que me forçou a ler o manual ali na hora de fazer a ligação, mas foi super tranquilo. Então liga cabo dali, placa de vídeo de lá, fiz toda a montagem e botei o bichinho para rodar e ver como ia ficar. Imagina a minha empolgação, né? Eu já estava pensando em fazer vários vídeos, vários reviews, eu que nunca tinha comprado um Ryzen para mim, tanta coisa para testar. E quando eu fui ligar o kit, simplesmente não dava vídeo. Nesse momento você já fica ali meio pensativo, você precisa de entender por que o computador não está funcionando. E honestamente é difícil até de imaginar o problema. Geralmente quando o computador não dá vídeo, eu vou primeiro na memória RAM. Então eu troquei a memória, eu estava com uma memória da Gloway, eu coloquei a memória da Killsway, aí não funcionou. Aí depois eu coloquei uma memória Corsair e também não funcionou. Então eu removi as memórias RAM, coloquei um speaker nela, que ela não tem aquele
negocinho que apita, e ela apitou. Então, sinal que ela estava funcionando. Então, se você comprou o Ryzen e está tendo esse mesmo problema, presta bastante atenção porque eu vou te explicar o que é. Agora eu vou ligar a placa-mãe desse jeito aqui, esse processador esquentar é sinal que ele tá bom e a placa-mãe tá com problema. Beleza, o processador tá funcionando. Esquentou. Esse aí foi o último teste que eu poderia ter feito para identificar um problema numa peça diferente que não seja a placa-mãe. Então realmente é um problema na placa-mãe, mas não é um defeito. E aí que entra a questão. Muita gente vai dizer que eu dei mole nisso daí, mas é porque aqui no Brasil a gente tem uma inversão de valores e um hábito de culpar a vítima pelo que aconteceu com ela mesma. Não que tenha acontecido um crime ou coisa do tipo, mas eu acho que o consumidor brasileiro é muito desrespeitado. Muitas das vezes ele não tem informação suficiente sobre o que ele está comprando. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos por eu ter criado esse canal, já que eu comecei a comercializar Xeon aqui na minha cidade e eu queria mostrar para a pessoa exatamente o que ela estaria comprando, todos os defeitos e todas as qualidades. Enfim, o que acontece é que essa placa-mãe ela é compatível com o Ryzen 7 1700 Pro e a versão da placa que chegou para mim foi a versão 1.0. Até aí tudo bem, só que quando lançaram a versão 1.0 não existia o Ryzen 7 1700. Então chegou para mim aqui uma placa-mãe com uma BIOS totalmente desatualizada e quando eu coloco o processador que eu comprei, ele não dá vídeo, ele não funciona. E como se não bastasse, eu não consigo atualizar a BIOS sem o processador estar funcionando, então preciso de um processador mais antigo para plugar nela e poder atualizar essa bendita BIOS. E você pode entrar lá no site da Terabyte, foi onde eu comprei, ou procurar até em qualquer outra loja e olhar na descrição que não vai ter essa informação importantíssima. Se eu que entendo um pouco de informática já passei aperto, já fiquei chateado, imagina uma pessoa leiga que compra um produto desse. Então quero deixar registrado aqui nesse vídeo a minha indignação. Como consumidor brasileiro eu não mereço ser tratado assim e nem ninguém merece ser tratado desse jeito. Se inscreve aqui no canal para acompanhar o desenrolar dessa história. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.